tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, sobre os adjetivos. Vamos relembrar alguns pontos, como as flexões, e vamos aprender também novos assuntos, tá certo? Então, vamos lá. Então, os adjetivos. Por vezes, os adjetivos surgem à esquerda do nome, o que faz com que seu sentido se torne diferente do habitual. Eu dei um exemplo desse na primeira aula. Então, geralmente, os adjetivos eles vêm depois do substantivo. Porém, tem casos que o adjetivo ele vem antes do substantivo e dependendo da frase, o sentido da frase ele vai alterar. Por exemplo, ele é um homem rico. O adjetivo rico está depois do substantivo homem. E nesse sentido, a frase expressa que o homem ele tem muito dinheiro. Na segunda frase, o adjetivo rico está antes do substantivo homem. Ele é um rico homem. Nessa frase, eu não quero expressar que ele tem muito dinheiro. Eu quero expressar que ele tem muitas qualidades. Então, o que é importante a gente saber? Geralmente, os adjetivos vêm depois dos substantivos, porém, vai haver casos que o adjetivo virá antes e pode alterar o significado da frase, tá certo? Relembrando um pouco as subclasses dos adjetivos. Os adjetivos podem ser qualificativos ou podem ser adjetivos numerais. Qualificativos, eles atribuem uma qualidade ao substantivo. Esse nome, gente, sempre é substantivo, tá certo? Então, eu tenho o cachorrinho é amoroso. O adjetivo amoroso está caracterizando o substantivo cachorrinho. Adjetivo numeral, eles indicam uma ordem, uma sucessão numa determinada sequência. Geralmente, eles vêm antes do nome. Então, eu tenho, ele chegou em primeiro lugar. O cão saltou a terceira tentativa. Então, eu vou ter primeiro antes de lugar, eu vou ter terceira antes de tentativa, indicando uma ordem nessa sequência, tá bom? Aqui nós temos um poema de Eda Dias. Primeiro eu vou fazer a leitura, depois nós vamos separar os adjetivos dependendo do que eles estão expressando. Então vamos lá. Cena de jardim. Rede traiçoeira, na linda roseira, aranha deixou. Joaninha faceira, ligeira brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a sina notou. Moroso caracol, nem sol nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Essas palavras, pessoal, que estão grifadas, são os adjetivos que estão presentes no poema. Aqui, eu os separei de acordo com o que eles representam. Então, eu tenho o adjetivo traiçoeira e teimoso representando os defeitos. Eu tenho os adjetivos linda, faceira, representando as qualidades. Eu tenho ligeira, brejeira e moroso, representando modos de ser. E eu tenho fininho, representando aspecto, tá bom? Agora, nós vamos iniciar, depois de revisar isso, né, que nós já vimos, nós vamos iniciar as classificações do adjetivo. O adjetivo, primeiramente, nós temos aqui adjetivos primitivos. O que é um adjetivo primitivo? É um adjetivo que ele pode dar origem a outras palavras. Por exemplo, linda. Eu posso ter lindamente, eu posso ter lindeza, ok? Então, sempre o adjetivo primitivo é aquele que dá origem a uma palavra. Ele é primitivo, ele não precisou de outra palavra para existir. Diferentemente dos adjetivos derivados, porque eles derivam de um substantivo
para poder existir. Por exemplo, o adjetivo traiçoeiro, ele deriva do substantivo traição. Teimoso, de teima. Faceira, de face. Brejeira, de brejo. Fininho, de fino. Então, eu sempre vou ter uma palavra que depende da outra para poder existir. O primitivo não, ele existe por si só, ele não precisa de nenhuma palavra para poder existir. Continuando as classificações, os adjetivos eles podem ser simples ou eles podem ser compostos. O que é um adjetivo simples? É aquele que possui um único radical, ou seja, ele é formado apenas de uma palavra. Exemplos: ligeiro, moroso, teimoso. Adjetivos compostos são aqueles que eles são formados por dois ou mais radicais, duas ou mais palavras. Exemplo: azul claro, amarelo ouro, socioeconômico, tá bom? E a última classificação que os adjetivos possuem são os adjetivos pátrios, tá certo? O que é um adjetivo pátrio, Amanda? É um adjetivo que ele vai informar a nacionalidade, ele vai informar a origem de uma pessoa, de um objeto ou de um ser, tá bom? Então, eu tenho aqui como exemplo, poeta mineiro, revista americana, continente asiático. Então, mineiro, americana e asiático está informando a origem desses substantivos que eles estão acompanhando. Observem que pátrio também tem um sinônimo, que é gentilicus. Então, quando você ouvir essa palavra, gentilicus, ele está se referindo a adjetivos pátrios. Então, nas provas, nas atividades, pode ter um dos dois nomes, mas ele está se referindo ao mesmo, que é informar a nacionalidade, a origem de algo, de algum ser, tá bom? Nós temos, pessoal, adjetivos pátrios que são compostos. Nós temos adjetivos pátrios simples. Exemplo, mineiro é um adjetivo pátrio simples, porque ele é formado só de uma palavra. Porém, nós temos adjetivos pátrios compostos, que são adjetivos pátrios que indicam a origem, mas que são formados de duas palavras. Por exemplo, consulado luso-brasileiro. Eu tenho luso e eu tenho brasileiro. Para vocês saberem, luso se refere a Portugal. Sempre que você vê esse prefixo acompanhado de outra palavra, luso está sempre se referindo a português, a Portugal. Então, quando eu tenho um adjetivo pátrio, que ele é formado de duas palavras, que ele é composto, geralmente a palavra menor é utilizada primeiro e ela vai ser colocada na forma reduzida, tá certo? Então, eu tenho luso e brasileiro. Qual é a menor? Luso. Então, o luso vem primeiro, vem na frente. Cantora ítalo-inglesa. Então, eu tenho ítalo-inglesa. Ítalo, menor, vem na frente, tá certo? Ítalo está se referindo à Itália, inglesa, à Inglaterra, tá bom? Dando continuidade. Aqui, nós temos todas as classificações que o adjetivo ele pode ter. Eu posso ter um adjetivo primitivo, derivado, simples, composto ou pátrio, ok? Aí, revisando, o adjetivo primitivo, qual a característica dele? É um adjetivo que ele não precisa de nenhuma palavra para existir e ele dá origem a outras palavras. Exemplo, azul. Nós temos o adjetivo derivado, ou seja, ele só existe porque ele veio a partir de outra palavra. Azulado, ele existe a partir do azul, ele deriva de azul. Simples, é um adjetivo que ele é composto somente de um radical. Composto, é um adjetivo que ele é composto, ele é formado a partir de dois radicais, de duas palavras. E o pátrio, ele indica o quê? A origem, a nacionalidade de algum ser, objeto, coisa, tá bom?
Amanda, eu fiquei com dúvida porque, vamos dizer que é uma dúvida de que vocês possuam. Por que que azul é primitivo e simples? Um adjetivo pode ter duas classificações? Pode sim, não tem problema. Se o adjetivo, no caso azul, ele é formado só de um radical, ele é simples. Mas também ele não dá origem a outras palavras, então é simples e primitivo, ok? Então, vai haver casos que o mesmo adjetivo pode participar de duas classificações, mas isso não é problema, pessoal, porque geralmente as questões não vão pedir todas as classificações. Geralmente a questão vai pedir só primitivo e derivado, simples e composto, não vai pedir todas, entendeu? Então isso já facilita um pouco, tá bom? Continuando. Nós temos dentro do adjetivo uma expressão que é chamada de locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva são duas palavras que elas exercem a mesma função do adjetivo. Qual é a função do adjetivo mesmo? Caracterizar. Então, a locução adjetiva e o adjetivo eles possuem a mesma função. Qual é a diferença? O adjetivo é só uma palavra e a locução adjetiva são compostos por duas palavras. Então, vamos lá. Exemplo, nariz de vidro. Esse de vidro está caracterizando nariz. Qual seria o adjetivo que pode substituir de vidro? Vítreo. Região da floresta. Da floresta, duas palavras que caracterizam o substantivo região. Locução adjetiva. Qual seria o adjetivo que eu posso substituir de floresta? Região florestal. Viagem de avião. De avião é uma locução adjetiva, porque caracteriza o termo anterior. Qual seria um substantivo que eu posso substituir de avião? Posso substituir pelo adjetivo aérea, ok? Geralmente, as locuções adjetivas vai ter um adjetivo que você pode substituir, tá bom? Amanda, eu tô com dúvida. Vidro não é adjetivo, vidro não é substantivo? Por que que ele está caracterizando nariz se vidro não é adjetivo, se vidro é substantivo? Porque vidro, pessoal, não está sozinho. Vidro está acompanhado do de, não é só vidro, é de vidro, ok? Então, isso serve para todas. Alguns ficam com dúvida porque olha e, floresta não é adjetivo, floresta é substantivo. Sim, floresta é substantivo, mas nesse caso, floresta está sendo acompanhada de uma preposição e de floresta está caracterizando um outro substantivo, tá bom? Continuando, a definição. Locução adjetiva é uma expressão que caracteriza um substantivo. Tem o valor de adjetivo, ou seja, significa a mesma coisa de adjetivo, pelo qual pode ser substituída. É formada por uma preposição e um adjetivo. A preposição aqui, pessoal, em todos os exemplos, é esse de, ó. De. E o substantivo é o que está depois. Vidro, floresta, avião. Então, toda locução vai ser assim. Preposição mais substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Só resumindo o que nós vimos. O adjetivo é um termo variável que acompanha o substantivo atribuindo-lhe qualidade. Amanda, não estou entendendo nada. O que é um termo variável? Gente, termo variável é um termo que ele sofre flexões. É um termo que varia, ele vai sofrer modificações. Vocês lembram que nós vimos anteriormente que o substantivo ele pode ser feminino, masculino, singular e plural? Então, ele é variável, ele é modificável. Acompanhe o substantivo, sempre vai estar junto do substantivo para lhe atribuir alguma qualidade. Locução adjetiva, expressão formada por duas ou mais palavras
e com valor de adjetivo. O que é isso de com valor de adjetivo? Ele possui a mesma função do adjetivo, que é caracterizar. Porque se adjetivo e locução adjetiva possuem a mesma função, que é caracterizar, qual é a diferença? O adjetivo é só uma palavra e a locução são duas palavras, que é a preposição mais o substantivo, tá bom? Aqui nós temos as flexões que nós já vimos, vamos revisar um pouco, que é como o adjetivo ele pode variar, como ele pode se modificar. Então, o adjetivo se flexiona em gênero, em número e grau. O que é uma flexão de gênero? É quando há modificações do masculino para o feminino ou vice-versa. Flexão de número, singular e plural. E flexão de grau, comparativo e superlativo. Aqui nós temos também, para rever um pouco, a flexão de gênero, que é quando o adjetivo ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. Eu não posso ter, por exemplo, blusas azul. Por que eu não posso ter um exemplo desse? Porque blusas, aliás, estão no plural e azul está no singular. Não pode, sempre tem que ser tudo concordando. Nós vimos que o adjetivo ele pode ser uniforme e biforme. O que é o uniforme? Vamos relembrar. Uniforme é quando ele apresenta uma única forma para o feminino e masculino. E biforme, duas formas, uma para o feminino, uma para o masculino, uma para o singular, uma para o plural. Mas aqui a gente está falando só de feminino e masculino. Exemplo, uniforme, que é quando é uma única forma para o feminino e masculino. Ele é gentil, ela é gentil. Biforme, ele é bonito, ela é bonita. Então, uniforme é uma única forma, independente se está no singular ou plural. E o biforme é duas formas diferentes, uma para o feminino e uma para o masculino. Gentil, a mesma forma para o feminino e a mesma forma para o masculino. Aqui, os biformes. Nós temos o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Por exemplo, linda roseira. Roseira é o substantivo. Roseira é feminino, roseira está no singular. Então, linda tem que ser feminino e linda tem que ser singular, sempre concordando. Teimoso girassol. Teimoso, adjetivo que está concordando com o substantivo girassol. Se girassol é masculino e está no singular, teimoso tem que estar no masculino e singular. Se fosse girassóis, seriam teimosos, porque sempre tem que haver essa concordância de gênero e de número. Aqui, pessoal, nós vamos ver agora alguns exemplos de adjetivos compostos, como é que o plural é formado. Por que nós vamos ver isso? Porque muitos possuem dúvidas se, por exemplo, colcha azul clara. Como é que eu formo o plural de azul clara? Vai ficar azuis claras? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou colocar essa palavra no plural, já que ela é composta de duas palavras? Então, existem algumas regrinhas para a gente poder formar o plural dessas palavras. A primeira regrinha é quando as duas palavras são adjetivos. Azul e clara, os dois são adjetivos. Então, só o segundo elemento que vai para o plural. Então, colcha azul clara fica como? Colchas azul claras. Só o último elemento que vai para o plural. Por quê? Porque azul clara são formadas por dois adjetivos. Aí nós temos algumas exceções. Por exemplo, surdo-mudo. Os dois vão para o plural. Então, surdo-mudo fica surdos-mudos. E a gente tem o exemplo de azul marinho e azul celeste, que eu tenho dois adjetivos, porém eles são invariáveis. O que é invariável? Aquilo que não muda.
Então, eu posso ter colchas azul marinho, nenhum dos dois muda, tá bom? Colchas azul celeste, não muda, tá bom? Essas são as exceções. Aqui eu tenho, por exemplo, exceções de invariáveis também, quando eu tenho a formação adjetivo mais substantivo. Por exemplo, meia, cinza, chumbo. Cinza é adjetivo, chumbo é substantivo, então fica invariável, não muda. Tecido, azul, piscina, adjetivo mais substantivo. Piscina não é adjetivo, piscina é substantivo. Então, quando eu tenho essa formação de adjetivo mais substantivo, fica invariável, não tem plural, tá certo? Aí, aqui eu tenho mais observações. Quais são as observações? Ficam invariáveis também os adjetivos compostos formados por cor de substantivo ou substantivos empregados como adjetivos que fazem referências a cores. Por exemplo, lenços cor-de-rosa. Eu tenho a cor mais o substantivo rosa. Então, quando eu tenho esse formato, eu não vou colocar no plural, vai ficar invariável, tá bom? E aqui, gente, a gente vai falar um pouco agora sobre os adjetivos pátrios. Ao nos referirmos aos adjetivos pátrios, sabemos que estes pertencem a uma das classes gramaticais e que representam uma das subdivisões inerentes à classe em questão, que são os adjetivos. Atribui-se a eles a função de representar a origem de pessoas e demais seres e objetos. Então, quando eu quero saber a origem das pessoas, seres e objetos, eu vou utilizar os adjetivos pátrios, levando-se em consideração a cidade, estado ou país, tá bom? Para que possamos conhecê-los melhor, compartilharemos com algumas de suas principais características. Desta forma, segue abaixo, relacionada a uma lista contendo alguns deles. Observemos, pois. Aqui eu coloquei para vocês uma lista com países, coloquei cidades, os estados, para a gente poder ir se assemelhando a esses adjetivos pátrios, tá bom? É claro que você também precisa saber todos, mas alguns é ideal que você conheça, tá bom? Então aqui eu tenho um do Acre, Afeganistão, coloquei bastante para a gente ter um leque de opções bem grande quando eu quiser pesquisar um adjetivo pátrio. Aqui eu tenho a continuação da lista. Gente, esse assunto, ele leva algumas dúvidas. Por exemplo, alguns pensam que as pessoas que nascem no Rio de Janeiro, independente se for cidade ou estado, todos são cariocas. Não é assim. Vai depender se eu estou me referindo à cidade ou ao estado. Ou seja, todas as pessoas que nascem no estado do Rio de Janeiro são fluminenses. Só é carioca quem nasce na cidade, tá bom? Do mesmo jeito em São Paulo, pensam que todo mundo é paulistano, paulista. Qual é a diferença? Paulista é quem nasce no estado. Então, todo mundo que nasceu no estado de São Paulo é paulista. Mas só é paulistano quem nasce na cidade, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas sobre esse assunto a partir dessa videoaula, tá certo? Estou sempre disponível lá no Classroom para a gente poder tirar as dúvidas. E, gente, as aulas, elas são muito ricas, elas têm bastante conteúdo, mas elas não substituem o livro de vocês. Então, utilizem o livro. Quem não tem um livro, a editora disponibilizou o livro online, você pode consultar online, porque em 30 minutos de aula não dá para a gente abordar todo o assunto, a gente aborda, faz o resumo, aborda o que há de mais importante
importante desse assunto, o que você precisa saber sobre ele, tá bom? Então leiam o livro de vocês, que ele também possui muito material. Foi um prazer, tchau!